Como escrever bem o seu TCC? Neste vídeo, vamos mostrar um segredo importantíssimo para você escrever melhor o seu TCC. E atenção, muita gente não sabe disso. Quer descobrir que segredo é esse? Fica com a gente até o final deste vídeo e depois nos conta se mudou ou não o seu TCC. Antes de começarmos, já aproveita e se inscreva no canal. Curta e compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante. Isso pode ajudar mais pessoas que precisam desse conteúdo e também faz o canal crescer, o que nos incentiva muito. Lucas, você pensa que existe um bom ou mau texto ou isso é um mito? Não, claro que existem bons textos e existem maus textos. Isso, para nós que somos da área das linguagens, de letras, de linguística, isso é muito evidente. Você, ao ler um texto, você consegue reconhecer se aquele texto é bom ou ruim. Então, às vezes, a pessoa tem até algumas crenças que não são exatas. Elas acham que escrevem bem, talvez não escrevam bem, outras escrevem bem e talvez sejam um pouco rígidas demais e acham que não escrevem tão bem assim. E você, Letus, na sua experiência profissional, na sua experiência como professora, como pesquisadora, como orientadora de TCC, o que você acha? Existe bom e mau texto? Com certeza. Disso eu não tenho nem dúvidas, né? Então, nós, como você bem pontuou anteriormente, nós que somos da área da linguagem e da área do texto, realmente, nós conseguimos ver e identificar um bom ou um mau texto e sabemos exatamente por que aquele texto não é bom e o outro é ruim, né? Então, essa nossa formação nos dá consciência e clareza do que é um bom ou mau texto, diferente de muita gente que acredita em alguns mitos, como, por exemplo, um texto cuja gramática está 100% correta é um bom texto, nem sempre. É um texto muito extenso é um bom texto, tampouco. Muitas vezes um texto menor é muito melhor do que um texto maior. Então, existem qualidades inerentes ao texto que vai torná-lo bom ou ruim. Então, é muito importante conhecê-las, porque senão eu vou acreditar nas crenças, vou acabar repetindo crenças que muitas vezes me levam a resultados desastrosos. Exato, exato. E aí eu vou te perguntar quais você acredita que são as características de um bom texto, mas antes disso eu vou comentar um aspecto que você mencionou na sua fala, que nós temos a consciência do que é um bom texto ou não é um bom texto, porque nós temos uma larga experiência profissional lidando com texto, lendo textos, corrigindo textos, ensinando sobre como escrever. Mas é claro, as pessoas que não são dessa área, elas têm algumas crenças, alguns mitos que não são verdadeiros. Um muito comum que você menciona na sua fala é a questão da gramática. A gramática ela é importante, ela é um refinamento do texto, mas apenas saber gramática não garante um bom texto. Mas, geralmente é por onde as pessoas querem começar. Elas falam, quero escrever bem, vou começar estudando gramática. Talvez fosse um momento posterior, né? Quero escrever bem, vou aprender a escrever e depois vou refinar minha escrita com alguns poucos aspectos gramaticais. Mas vamos lá, Iretus. Já que estamos falando sobre isso, quais são para você as características de um bom texto? Para mim, a primeira característica de um bom texto é um texto que é agradável ao leitor. É aquele texto que o leitor tem que fazer muito sacrifício para ler, que é quase intragável. Não é um bom texto, claramente não é um bom texto. E normalmente um texto que é agradável para a leitura para uma pessoa é para a maioria das pessoas. Não digamos que haverá uma qualificação homogênea, porque nós sabemos que não existe isso, porque estamos tratando de seres humanos também. Mas que um texto, um bom texto é um texto que é agradável à leitura, que prende a atenção do leitor e o leitor gosta realmente de ler aquele texto e no final entende muito bem a mensagem principal daquele texto. Então, quando um texto ele é de difícil decodificação, que é difícil ler,
que é intragável, que dá trabalho para o leitor, que o leitor acaba de ler como se tivesse feito um sacrifício, obviamente esse não é um bom texto. E eu sempre argumento sobre isso. Se um jornalista que precisa escrever diariamente, prender o seu público, produzisse um tipo de texto de difícil compreensão e que não prendesse a atenção do leitor, ele seria demitido do trabalho rapidamente. Então, essa ideia, esse mito de que um bom texto é um texto com palavras difíceis, de difícil decodificação, que é difícil de ler um bom texto, isso em nenhum âmbito é um bom texto. Essa é a minha classificação da primeira e principal característica de um bom texto. Claro que haverá outras e inúmeras características, mas para mim essa é a mais importante. E você, o que você pensa? Não, eu concordo plenamente. Um bom texto, para mim, é aquele que apresenta uma leitura fluida para o leitor. Ele não precisa fazer um imenso esforço para entender aquele texto, um imenso esforço cognitivo para entender aquele texto. Isso não quer dizer que o texto é fácil, porque o texto às vezes vai trazer conceitos que aquele leitor desconhece. Mas às vezes, além dos conceitos novos, o próprio texto é estruturado de tal maneira, tanto na sua estruturação global, as suas partes, os capítulos, quanto no nível da frase, por exemplo, que trazem dificuldades para o leitor, dificuldades desnecessárias. E isso vai muito ao encontro do que você falou. Por que esses textos são tão rebuscados, tão complexos, tão difíceis? Porque as pessoas têm a ideia que escrever bem é escrever difícil, é escrever de uma maneira rebuscada. Então as pessoas vão buscando palavras difíceis, dicionários de sinônimos para ficarem colocando palavras que muitas vezes nem se encaixam adequadamente do ponto de vista do significado, do ponto de vista semântico naquela frase, e muitas vezes também não se encaixam adequadamente do ponto de vista sintático, ou seja, podem gerar problemas de regência nominal, de regência verbal, por uma simples modificação de uma palavra que o dicionário de sinônimos me sugeriu, e eu coloco aquela palavra sem conhecimento, me gera um problema, porque aí o meu texto fica errado do ponto de vista gramatical, e além de tudo, compromete a fluidez da leitura. Então, um texto bom de ler é aquele texto que você lê com fluidez, que você lê com tranquilidade. Como você bem mencionou, isso não quer dizer que vai ser homogêneo, unânime, todas as pessoas vão achar fácil ler aquele texto. Isso vai variar, claro, do conhecimento daquele assunto. Quanto menos eu conheço um assunto, mais difícil vai ser um texto para mim. Isso também não quer dizer que eu precise, como escrevente, me esforçar para que o leitor nunca se despece do meu texto. Há textos teóricos que eles, claro, não têm aquela mesma carga de emoção de um texto narrativo que me prenda a atenção e que eu quero deixar de ler. Não é isso que acontece geralmente com uma monografia, com uma tese, com uma dissertação. Mas é um texto em que eu leia e saia dali sabendo que eu entendi pela leitura o que aquele autor me trouxe, que ele escreveu de uma tal maneira que me facilitou. Eu sempre falo para meus alunos, sejam generosos com seus leitores. Você tem que ser generoso com o seu leitor. Então, se você não precisa, para que colocar uma palavra complexa? Coloque uma palavra mais simples, a não ser que seja de fato um termo imprescindível na sua área de conhecimento. E ainda assim, quando nós trazemos termos mais técnicos, o interessante é que você, e aí é a parte do ser generoso, você explique claramente para o seu leitor sobre o que você está falando no seu texto. Eu acho que é isso. E, por exemplo, para um aluno que tem dúvidas sobre como escrever bem, o que é escrever bem, se alguém lhe perguntar o que eu preciso para escrever bem, que conselhos você daria, que observações você faria sobre isso? Bom, é uma pergunta super complexa, eu acho que existem várias respostas, né? E por mais que nós falemos sobre isso nesse episódio, nós não vamos esgotar esse tema, mas eu vou passar por alguns pontos importantes. Se você quer escrever bem,
você tem que entender que você não escreve bem todos os textos de todos os gêneros textuais, de todos os gêneros discursivos, e no caso nosso, de todos os gêneros acadêmicos. Então, se você quer escrever bem, você tem que pensar, o que eu quero escrever bem? Eu quero escrever bem um romance? Eu quero escrever bem um poema? Eu quero escrever bem um relatório? Eu quero escrever bem uma monografia de conclusão de curso? Se eu quero escrever bem um determinado tipo de texto, um determinado gênero textual, eu tenho que conhecer aquele gênero textual. Então, é interessante que eu leia aquele gênero e gêneros parecidos. Então, se eu vou escrever uma monografia de conclusão de curso, um TCC, eu vou ler outros TCCs, eu vou ler teses, eu vou ler dissertações, que são gêneros próximos àqueles que eu pretendo escrever. Então, esse é o primeiro momento, esse momento da leitura, não apenas para retirar informações, mas para você começar a vislumbrar uma estrutura. E a estrutura essa, Eretusa, que nós comentamos várias vezes no canal, que é uma estrutura que nós fornecemos no método TCC 360, mas que algumas pessoas não têm isso, não têm esse acesso, enfim, então você vai ter que começar a tentar derivar essa estrutura, pensar. Por que eu acho isso que é tão importante? Porque o primeiro passo para mim, para escrever bem um determinado texto, é saber que ele é de um gênero textual, de um gênero discursivo específico. E esse gênero tem uma estrutura, e eu vou pensar nessa estrutura antes de começar a escrever. Então, eu organizo a estrutura, aí eu penso em cada espaço dessa estrutura, o que eu preciso dizer em cada espaço dessa estrutura, e aí, depois que eu já fiz essa organização, é que eu passo a escrever. E o que nós vemos muitas vezes é que as pessoas acham que assim, eu vou escrever, vou abrir por exemplo, um editor de textos como o Word e vou começar a digitar. Isso não existe, você está começando completamente errado. Assim como lá na escola, você aprendeu que você precisava fazer uma organização em tópicos para fazer uma redação, em um gênero mais longo, como, por exemplo, um TCC, uma monografia de conclusão de curso, isso é ainda mais importante, ter esse planejamento para saber onde você vai colocar. Então, existem etapas. A aproximação daquele gênero por leituras, pensar uma estrutura, se essa estrutura não te for fornecida por outros professores, por alguém mais experiente naquele gênero, que é o nosso caso, que nós sempre falamos da estrutura da monografia de conclusão de curso, dessa estrutura já ter muito claro para mim o que eu vou dizer em cada espaço e quando eu for dizer, do meu ponto de vista, tentar dizer aquilo da maneira mais simples, clara possível, sem, claro, fugir ao rigor científico que é necessário. E você, Letusa, quando seus alunos perguntam para você essa mesma questão, o que eu preciso fazer para escrever bem? O que você responde para eles? A primeira questão, quando alguém coloca essa pergunta, é desfazer ou desconstruir a crença de que escrever bem é um dom e que a pessoa nasce com ele ou não nasce com ele e está condenado a vida inteira a escrever mal. Isso não é certo. E aí, quando nós vamos desconstruir essa crença, nós colocamos a lógica do processo. Por quê? Porque a escrita é uma habilidade linguística. Se é uma habilidade, ela é desenvolvida. Então, eu vou desenvolver essa habilidade. Tem pessoas que têm mais desenvolvida, tem pessoas que têm menos desenvolvida, mas isso é um mérito de cada um. E aí eu não posso me comparar com o outro. Eu tenho que olhar onde é que eu estou no meu percurso e o que eu preciso fazer para desenvolver melhor essa habilidade linguística. Então, a primeira questão é desconstruir a crença de que escrever bem é um dom e eu nasci com ele ou não nasci com ele. E a segunda é saber que a escrita é uma habilidade linguística e, como uma habilidade linguística, eu vou precisar desenvolvê-la. Se uma pessoa tem habilidade linguística mais elevada do que a outra, muito provavelmente ela desenvolveu, ela trabalhou mais, ela dedicou mais tempo a essa habilidade. Não existe mágica no processo. E aí, como é que eu faço para desenvolver essa habilidade?
E aí você já vem colocando. Primeiro eu tenho que ter referente de escrita. E claro, eu tenho que focar no gênero que eu vou escrever. Se eu vou escrever poesia, eu tenho que usar como input, como referente, poesias e outros escritores de poesia para eu ter alguma referência. Depois eu preciso rascunhar ou criar uma estrutura básica do que eu quero produzir. E por último, começar o trabalho de produção e depois de revisão do texto. Claro, tem todo um processo, tem todo um passo a passo. Um texto que nós temos publicado, ele não sai do nada. Pode muito bem ter menos edições, mas eu, por exemplo, às vezes tem texto que eu produzo e, claro, eu passo por esse passo a passo, às vezes de forma automática, de forma meio que lógica, mas tem textos que eu reviso 4, 5, 10 vezes. Tem texto que eu começo a escrever. Eu estou trabalhando num livro atualmente e desde meados de 2023 que eu reviso esse texto. Então, o texto não sai perfeito. Nós que vamos revisando, reestruturando, reescrevendo e aperfeiçoando esse texto. E aí vem essa questão: é uma habilidade linguística e é uma habilidade a ser desenvolvida. E, como no caso da monografia, eu preciso ter outras monografias, de preferência sobre o meu tema, porque quanto mais eu souber daquele tema sobre o qual eu quero escrever, melhor eu vou escrever e o meu texto vai sair mais fluido sobre aquele tema. E observar que menos é sempre mais. A simplicidade textual é uma característica de pessoas que desenvolvem bem a habilidade linguística de escrita e de leitura, né? Então, focar no desenvolvimento dessa habilidade. Se eu focar e fazer uma autoavaliação, que eu preciso melhorar na minha habilidade linguística de escrita. Eu preciso melhorar o conhecimento sobre o gênero, eu preciso ler sobre o assunto, eu preciso criar melhores estruturas textuais, eu preciso organizar melhor o meu parágrafo, porque, em geral, textos, para serem mais claros, os parágrafos precisam ser curtos. Eu não tenho como escrever um texto claro e bem escrito se eu tenho parágrafos com 20 linhas, ou eu já vi textos que uma página inteira era um parágrafo. Então, são Triste. questões como essas que vão fazendo com que um texto seja um bom texto. E aí, E Elisa, pode falar, uma Lucas. das. Só para pontuar um dos aspectos que você falou, é essa questão da habilidade linguística, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que, como você bem disse, é um dom, e não é. E assim, não é porque às vezes o seu colega ao lado hoje tem uma habilidade linguística melhor que amanhã ele vai ter. Eu me recordo muito claramente quando eu ingressei em letras que havia um colega que já estava cursando há um ano, não era tanto tempo, mas ele já estava cursando há um ano o curso de jornalismo. E foi fazer letras também. Resultado: nos primeiros trabalhos, ele já se destacou, porque ele já tinha um ano de experiência com escrita acadêmica. E ele também estava em uma área que lida com a escrita, que é jornalismo. Então, assim, nos primeiros trabalhos, era muito evidente a diferença do modo como até ele começava o texto, estruturava o texto, e nós estávamos lá engatinhando. Mas isso não impediu que nós, no curso de nossa vida, pudéssemos alcançá-lo e talvez até ultrapassá-lo em termos da habilidade linguística. Por quê? Porque isso é algo treinável, você pode adquirir conforme você se dedica, uma habilidade. Então, quanto mais eu me dedicar, melhor eu vou ser. Só pontuar isso para que as pessoas acham que é um dom, que a pessoa nasce, que se o outro sabe eu nunca vou chegar. Não, você vai, basta você se dedicar. E só complementando essa sua fala, para fecharmos esse tópico, também tem pessoas que acreditam que, por exemplo, nós, por termos formação na área de letras, mestrado, doutorado e todo o histórico de mais de 20 anos nessa área, pensam que os nossos textos já são produzidos de forma perfeita, sem revisão e sem esse passo a passo. E sim, nós passamos por esse passo a passo. Quiçá nós consigamos escrever e ter mais consciência do que muita gente que não tem toda essa formação que nós temos, mas sim nos dá trabalho da mesma forma. Então, não pensem que produzir um texto é um passo de mágica. Até o chat GPT nós temos que dar comandos
assertivos para que ele produza um texto, né? E nem sempre sai tão bem o texto. Então, Não. Como até a você também inteligência artificial também tem suas dificuldades. Como você também estou nesse momento escrevendo um livro, e é como você falou, cada vez que você volta lá, você refaz, reescreve. O ChatGPT é um capítulo à parte. Eu acho que ele tem muito a agregar, mas nem sempre. Então, eu estava justamente escrevendo esse livro, aí tinha um parágrafo que eu estava me debatendo ali, né, e achando que não estava bom, e eu peguei esse parágrafo e coloquei no ChatGPT e pedi para que ele melhorasse. E ele melhorou do jeito dele, mas para mim piorou, ficou ainda menos claro. Eu até printei isso para mostrar para os meus alunos, porque não é um problema utilizar, mas assim, você precisa ter uma consciência desse uso. Por exemplo, para mim não Isso. serviu. Eu queria um texto extremamente claro, extremamente didático, e também era um conceito filosófico complexo. A hora que ele foi elaborar o texto, não ficou bom. Então, E claro, é tem, uma ferramenta que não resolve tudo. como nós colocamos em outro vídeo aqui do nosso canal sobre o uso do chat GPT, tem que saber dar comandos assertivos e saber o que nós estamos pedindo a essa inteligência artificial. E, obviamente, ela não vai substituir a inteligência humana. Uma pessoa com habilidade linguística bem treinada para a escrita vai ser quase sempre superior a uma inteligência artificial. Tem a questão da sensibilidade, tem questões de avaliação que o ser humano precisa realmente colocar a parte. Obviamente, se alguém não escreve nada e não sabe escrever, o texto do chat GPT está perfeito. Enfim. E outro questionamento que eu gostaria de fazer, Lucas, é: saber escrever é suficiente para escrever bem um TCC? Não. Existem perguntas que nós ficamos ali a depender de, né? Mas essa é não. Saber escrever não é suficiente para você escrever bem o seu TCC. Por quê? Você pode, por exemplo, ter escrito muito bem uma redação de Enem, ter tirado a maior nota na redação de Enem, isso não te capacita a escrever bem um TCC, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Eu sempre falo desses três gêneros porque eles são muito próximos. A monografia de conclusão de curso, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado são gêneros textuais acadêmicos muito próximos. Claro, existem profundidades diferentes que vão ensejar discussões diferentes e, inclusive, dimensões diferentes. Mas, em termos de estrutura e do que eu pretendo fazer, eles são próximos, porque eles são o quê? Um relato de pesquisa, o que eu fiz em uma pesquisa. Então, eu introduzo o que eu fiz na pesquisa, eu trago a minha fundamentação teórica, eu analiso e depois eu concluo, dizendo de maneira bem simples. Então, saber escrever, eu sei escrever. Bom, mas você sabe escrever aquele gênero textual, aquele gênero discursivo específico, que é a monografia de conclusão de curso, ou, mesmo que seja um outro gênero que a sua faculdade te solicite como um artigo, você sabe escrever aquele gênero, e mais importante do que isso até nesse caso, eu acabei de dizer, um relato de pesquisa, eu tenho que fazer a pesquisa antes. Então, não basta escrever, eu tenho que saber realizar a pesquisa. Para eu saber realizar a pesquisa, eu tenho que conhecer alguns fundamentos de pesquisa, alguns fundamentos filosóficos sobre o que é pesquisar, alguns fundamentos metodológicos sobre como pesquisar. Então, para mim, a resposta categórica é não. Saber escrever não é suficiente para você fazer um bom TCC. E para você, Letusa, você acha que saber escrever é suficiente para escrever bem um TCC? Não. Claro, eu sou um exemplo vivo dessa questão, porque quando eu entrei na área de texto acadêmico, lá na década de 90, na realidade eu entrei nessa área porque eu tive um desencanto com a produção escrita de textos acadêmicos. Eu tentei me inscrever num congresso de iniciação científica e tive o meu resumo reprovado. E aí eu questionei, como se eu escrevo tão bem? Como se eu sei tanto gramática? E aí qual era a questão? Eu não dominava bem o gênero textual, resumo acadêmico. O resumo que estava sendo solicitado
para a apresentação daquele trabalho. Então, por mais que eu saiba pesquisar, por mais que eu saiba escrever, se eu desconhecer o gênero textual que eu quero escrever, eu não vou produzir bem um TCC. Então, por exemplo, se alguém tem que escrever um artigo científico como TCC, por mais que saiba pesquisar, por mais que saiba escrever, gramática, etc., ele pode falhar perfeitamente porque ele desconhece o gênero textual. Então, é uma combinação de fatores que eu preciso ter, como saber do assunto, pesquisar, saber pesquisar e conhecer o gênero textual, porque e além disso saber escrever, porque se eu não tenho essa junção, eu não vou conseguir, eu vou falhar. Então, saber escrever não é suficiente. Eu preciso focar naquele gênero e o texto acadêmico, ele é um gênero textual que ele deixa muito claro a questão do formato e do conhecimento do gênero, o quão importante isso é para a produção desse tipo de texto. Exato. Bom, então, né, para nós, inclusive, já irmos pensando assim no encerramento da nossa conversa, vamos para uma última questão. Eretusa, para você, dentro da nossa conversa aqui, qual que é o grande segredo para saber escrever bem um TCC? Para mim, é ter toda essa consciência do que nós colocamos até aqui nesse vídeo e se dedicar o tempo necessário para produzir o TCC de forma organizada. E organizada não é sentar um dia e querer produzir o trabalho somente um dia. É escrever meia hora, uma hora, mas de forma constante durante o semestre, e isso não vai onerar o seu tempo de diversão, de lazer. Você vai fazer o seu trabalho tranquilamente, mas não vai ser uma carga que você vai levar como um trauma da sua graduação. Eu concordo plenamente. Eu acho que não existe milagre, existe uma consistência ao longo do tempo. E quando a gente pensa, por exemplo, no método TCC 360, ele te instrumentaliza não apenas a escrever a monografia de conclusão de curso, mas inclusive seguir em outros gêneros acadêmicos, como, por exemplo, mais à frente, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, e inclusive os próprios projetos de pesquisa, que vem antes do TCC, que vem antes de uma dissertação de mestrado, que vem antes de uma tese de doutorado. Por quê? Porque ele vai trazer fundamentos sobre pesquisa, sobre como eu tenho que pesquisar, tanto fundamentos do ponto de vista filosófico, o que é pesquisar, como se pesquisa, quanto de metodologia de pesquisa, algo que falta muito em geral nas universidades. Aí, porque as pessoas têm tanto medo de pesquisa, a gente geralmente teme aquilo que a gente desconhece. Então, se eu não sei como o que é pesquisa e como se pesquisa, eu vou ter medo de fazer uma pesquisa. E depois, no método, nós entramos nas questões propriamente textuais, olhando para vários camadas, digamos, dessa escrita, que começam lá com a estrutura mais ampla, com a textualização, com o escrever efetivamente, e inclusive com aspectos de revisão, caso a pessoa queira revisar. Porque, sim, existem, inclusive, revisão, a gente pode fazer podcast sobre isso. Existem vários aspectos de revisão. Tem a autorrevisão que eu faço, tem a revisão que o outro faz, que algumas pessoas chamam de heterocorreção, enfim. Então, existem vários aspectos. E quando você eu acho que, como você bem disse, Eretusa, você tem consciência desse processo como um todo e você começa a dar os passos com tranquilidade, o TCC, a sua monografia de conclusão de curso, ou qualquer outro gênero acadêmico, não vai mais se tornar para você algo que você teme, porque você vai ver que, aos poucos, você vai conseguir vencer. E é uma habilidade que eu vou desenvolver ao longo de vários dias. Eu não posso ir um dia para a academia e querer ter um corpo sarado ou com músculos, ou com a quantidade de músculos que eu quero ter. Mas eu preciso de uma constância, eu preciso de uma determinada consistência. E isso é para qualquer outra habilidade que nós queiramos desenvolver. Então, na realidade, eu penso que o diferencial do método TCC 360 é o desenvolvimento dessa habilidade linguística. Nós não estamos dando uma receita de bolo para você seguir, mas ajudando o nosso aluno a desenvolver a sua autonomia intelectual, acadêmica e profissional tão
importante no atual mercado de trabalho. E, além disso, desenvolver essa habilidade. Então, uma vez que você desenvolve a habilidade, é mantê-la, né? Então, uma coisa é desenvolver habilidade e outra coisa é manter a habilidade. Vai requerer menos esforço, vai requerer menos dedicação. Eu tentar manter aquela habilidade linguística. Exato, porque se assim nós fornecemos estruturas, nós fornecemos exemplos, estruturas dentro de sessões como resumo, introdução, mas de tal maneira que você consiga ir criando a sua autonomia e ter a liberdade para realizar efetivamente a sua pesquisa, conseguir relatar adequadamente sua pesquisa e ir avançando no desenvolvimento da sua escrita. Então, eu acho que é isso, Eretusa. Eu agradeço por todo mundo que ficou aqui conosco até o final desse vídeo. Lembro mais uma vez, se você ainda não fez, por favor, deixa o seu like, comente o que você está achando desses vídeos, em que momento da sua escrita ou da sua pesquisa você está. E eu acho que é isso, Eletosa. E surgiram novos temas, porque nós teremos a maior satisfação de criar novos temas de acordo com a demanda da nossa audiência, e nada mais do que isso, simplesmente agradecer quem realmente ficou até aqui, ao final desse vídeo, e até o próximo. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.